Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais um Viver Família Talks. E o tema de hoje é um tema extremamente importante e sério para ser conversado. Por exemplo, quais são as causas mais comuns de desordem financeira nos relacionamentos? Como alinhar visões, praticar a generosidade e viver com contentamento? Existe um jeito bíblico e prático de lidar com dinheiro a dois? Essas são perguntas, queridos, relacionadas a uma área muito importante do relacionamento conjugal e familiar, que é a finanças. E é este tema que nós vamos começar a conversar sobre ele hoje. E para isso nós temos a alegria grandiosa de ter conosco uma pessoa muito querida por mim, por Suzana e por toda a nossa família, que é o Sidney, nosso querido irmão há 20 anos. Sidney, casado com a nossa querida Débora, que não está aqui hoje, mas futuramente vão estar aqui para um tema muito gostoso também, que é ser avós. É irmão em Cristo, presbítero da Igreja Presbiteriana de Marialva, é instrutor do curso Hombridade e CRAU da Universidade da Família e aposentado da Caixa Econômica Federal, aonde por 35 anos militou ali, 25 como gerente da Caixa e 10 como instrutor. Hoje aposentado, Sidney é advogado e exerce a advocacia tendo seu escritório ali em Marialva. Sidney, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande ter você aqui. E você está aqui de um modo muito especial, pela tua vasta experiência nesse universo, né, do trato com o dinheiro. E nós entendemos que tê-lo aqui conosco é uma bênção, porque nós temos ouvido de muitos casais e de muitas famílias sobre a dificuldade que é o manuseio do dinheiro. Né? Há estatísticas que dizem que é o segundo maior motivo de divórcios hoje de casamento, é o trato do dinheiro. Por isso que nós entendemos que é um tema que precisamos tratar e conversar. Por isso que estamos com a alegria de tê-lo aqui conosco nessa tarde. Primeiro, Gessé, Suzana, obrigado, muito obrigado pelo convite, tá? Me sinto honrado, né? Por essa experiência. E realmente, Gessé, eu trabalhei em banco 35 anos. Eu vi casos escabrosos, né? Eu presenciei cenas lamentáveis, tristes, né? Como o dinheiro, ele destrói, não só casamentos, né? Destrói vidas, inclusive, né? E agora, lá no direito, né? Eu tenho lá mais ou menos uns 800 processos, eu diria que 90% deles é ligado a dinheiro. Uau! É um negócio absurdo, né? Que envolve casais? Que envolve casais, a grande maioria. É a grande maioria. Nós vamos tratar disso um pouquinho, né? E assim, eu passei a gostar do tema, porque eu trabalho com dinheiro a vida toda, né? A vida toda. Então eu comecei a estudar sobre isso, né? Exatamente para ajudar as pessoas com quem a gente convive. Tá? É muito bom. Maravilha. Vida, Kefa. Que legal. E é isso aí, gente. E vamos conversar sobre dinheiro, mas também, claro, que a mulher vai fazer parte dessa conversa, porque a gente às vezes gosta de gastar um pouquinho mais, ou então às vezes a gente se acha independente demais ou dependente demais. Então, tudo isso a gente vai conversar também em relação ao casamento, né? Como que é o orçamento familiar em relação aos gastos, principalmente da mulher e às vezes da mulher com os filhos, tudo isso, né? Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado, Suzana. E que delícia também ver a família do Sidney e da Débora, com as 3 filhas, a Bianca, a Gabriela, a Heloísa e os netos maravilhosos. Né? Muito bom. Só não arrisca falar o nome, né? Não, são muitos, aí a gente já se perde. Maravilha. Sidney, você é um instrutor do curso CRAU, né? Sim. Um curso específico da Universidade de Família que trabalha com essa questão de finanças. Então, por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro e o que isso revela sobre o tema poder? Qual é o poder que o dinheiro gera? Muito bom, muito boa. Boa pergunta. No curso CRAU, nós utilizamos um livro do Howard Dayton. E logo no comecinho do livro ele traz a seguinte formulação, sabe? Quantos versículos tem na Bíblia que fala sobre fé e oração? Eles estimam mais ou menos 500. É lógico, a maioria das pessoas pensam que a Bíblia é apenas um livro espiritual, e não é, né? É muito mais do que isso. Então tem 500 versículos sobre oração e fé.
E quando a gente vai ver versículos sobre riquezas, sobre negócios e sobre dinheiro, são cerca de 2.350 versículos. Então, por aí, a gente pega já a importância desse tema para nós. É um tema que nos afeta diretamente. As parábolas de Cristo mesmo. Nós temos diversas palavras. Acredito que mais da metade dela é sempre ligada com dinheiro, com negócios e com riqueza. E a pergunta sua, por quê? Que poder tem Que isso? poder tem isso para nós, né? E aí tem o texto da parábola dos talentos, que sempre me incomodou, sabe? Quando ele fala lá, Mateus 25, ele fala ali, o que ganhou 5 talentos, multiplicou, né? E ganhou 10, aí ele fala, Jesus fala, servo bom e fiel, sobre onde te colocarei. Aí ele dá aquela frase bem no final do versículo, entra no gozo do seu Senhor. Ele fala isso para os 2 bons. Entra no gozo do seu Senhor. Esse é o primeiro motivo porque que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro. Esse ensinamento sobre dinheiro é para nos aproximar do nosso Senhor, de Cristo. Esse é o principal motivo. Por que é o principal motivo? Porque o dinheiro, o amor ao dinheiro, tem sido um grande atropelo, um grande embaraço na vida dos crentes. Então, sabendo administrar o dinheiro, eu me aproximo do Senhor. Não Isso. sabendo, distancia. Distancia. Esse que é o poder do dinheiro. Então. Não, o poder tem mais poder, mas esse eu acredito que é o primeiro grande motivo, nos aproximar do Senhor. O segundo grande motivo de tantos versículos sobre dinheiro é para nos ensinar sobre isso. Na sua imensa sabedoria, Deus viu que nós precisávamos de muita ajuda nisso. Então nós focamos nisso. Agora, qual é para mim, o grande poder do dinheiro? Tá? Que o dinheiro, na realidade, quando a gente fala em dinheiro, eu não estou falando em papel e moeda, que estou falando em riqueza, posses e tal. Né? Entendo isso. O dinheiro, na realidade, ele é um objeto. Né? É que nem uma faca em cima da mesa. Não faz mal para ninguém, é uma faca, tá ali. O dinheiro também não faz. Só que o dinheiro, para mim, ele é como se fosse uma lupa que ele revela quem é a pessoa quando ele está lidando com a falta de dinheiro ou com o excesso de dinheiro. Então o dinheiro traz à tona o que há de pior ou o que há de melhor na vida, no interior, no coração de uma pessoa. E é interessante, porque a próxima pergunta justamente é essa, né? O que o dinheiro costuma revelar sobre o nosso coração, prioridades e até a fé? Ele revela o nosso coração. Ele simplesmente escancara. Né? Eu não sei, eu me lembro qual foi o jogador de futebol que contou a história, mas envolve aquele Davi Luiz. Era um jogador que estava na base do Flamengo e o primeiro salário que ele recebeu, uma fortuna muito grande, ele foi numa festa na casa do Davi Luiz e chegou com uma Ferrari vermelha. E o Davi Luiz, quando viu aquele carro, ficou muito bravo com ele. O que você está fazendo com esse carro? Não, mas eu comprei com o meu primeiro salário. Não, você vai devolver esse carro agora. Você vai devolver esse carro agora. Seu pai está morando no barraco ainda. Enquanto você não der uma casa para o seu pai, você não compra um carro dele. Ou seja, o dinheiro na vida daquele menino, que eu não lembro quem é, e não vem ao caso também, mostrou qual era a intenção dele. Egoísmo, e vaidade e orgulho. Enquanto que o valor de honrar o seu pai e sua mãe foi delegado. E graças ao Davi Luiz, tomara que seja verdade, isso eu ouvi, tomara que seja verdade, isso ensinou aquele menino de 17 ou 18 anos. Que legal, né? Interessante, né? É um universo muito delicado, né? Porque quando a gente vai, desde a origem, né? Começa-se essa questão da negociação, né? Pela troca, né? Não havia o dinheiro como nós temos hoje, né? Eu me lembro que estudando, né? A história, tinha o escambo, né? Que era o escambo? O escambo era a troca de serviço, era a troca de bens, e assim, né, a sociedade se desenvolvia. Mas aí, com um determinado momento, vem o papel, vem a moeda, né? É claro que isso bem lá para trás, né? E é como você falou, o problema do dinheiro é que, de fato, ele é apresentado na Bíblia como o segundo Senhor, né? Não é o diabo o segundo Senhor, não é o mundo o segundo Senhor, é o dinheiro.
mas não dinheiro, papel, cédula, bens, posses, mas esse dinheiro que está no meu coração, né? No coração do homem, no coração da mulher. Né? É essa figura que nós precisamos ter a maturidade de trabalhar, porque é o que a Bíblia diz, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Perfeito. Né? Onde está o teu tesouro, o aí dinheiro, vai estar o teu coração. O dinheiro, assim como tudo que Deus nos permite ter, é para o uso e não para nos usar. Perfeito. Então, quem é o dono do dinheiro, né? Uhum. Eu sou o dono do dinheiro ou o dinheiro é meu dono? Isso. Lá em Provérbios 3, versículo 9, fala, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. O que significa, Sidney, dentro dessa perspectiva, até dentro do próprio curso do CRAU que você ministra, honrar a Deus com os nossos bens? E como a Bíblia chama o lidar com dinheiro, esse manuseio, né? O que é isso, dentro dessa perspectiva? Uma das grandes ensinamentos que nós temos no curso do CRAU é saber quem nós somos e o que nós temos. Né? E a gente descobre que nós não somos nada e não temos nada. Deuteronômio 8:18 fala isso. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo. A Bíblia diz, o ouro e a prata pertencem ao Senhor, a riqueza pertence ao Senhor. Tal. Então, aqui nesse mundo, nós somos apenas um mordomo. Somos apenas um mordomo. Estamos administrando aqueles bens, aquela riqueza, aquele pouco dinheiro, ou aquele muito dinheiro que passou pela nossa mão, nós vamos administrá-lo. Tá? O problema é que quando o dinheiro ele começa a entrar na minha vida de forma grande, de forma que começa a sobrar, a gente começa a colocar a nossa segurança e a nossa esperança no dinheiro. Aí Deus começa a fazer parte no segundo plano. Mateus, eu notei aqui o versículo 13:22. As riquezas sufocam a palavra. Nossa. Olha que versículo. Eu olhei esse versículo quando eu estava lendo o livro do Dayton. O amor à riqueza. A riqueza, ela vai diminuindo o valor da palavra quando a gente começa a pensar que quando eu tenho dinheiro, eu posso ter tudo. Né? Eu posso comprar bens, eu posso isso, posso fazer, posso aquilo outro. E Deus passa a ser insignificante na minha vida. E esse momento, quando Deus vai deixando de ocupar o principal lugar, eu vou me perdendo. Por isso que a Bíblia, ela vai trazer... E eu só estava anotando lá em casa, eu tenho no meu computador ali, eu identifiquei 32 princípios de administração na Bíblia. 32 princípios. A Bíblia é um livro que todo crente deveria saber de ponta a ponta, ler todo ano direto, porque ele tem ali a forma como nós nos relacionamos verticalmente, né? Nós e Deus. Deus deixa claro como ele quer ser adorado, está explícito ali. A Bíblia nos ensina como eu devo me relacionar com a minha esposa. A Bíblia me ensina como é que eu tenho que relacionar com os meus filhos, como eu devo me relacionar com os irmãos da minha igreja. Está tudo ali. E a Bíblia nos ensina como é que nós devemos nos relacionar com o dinheiro. Exatamente para que o dinheiro não seja uma pedra de tropeço ou algo que deveria ser uma bênção se transforma numa maldição na minha vida. E nós, eu já tenho 60 anos, eu já vi várias pessoas se perderem porque ficaram ricos, se perderem na fé, se perderem na palavra, abandonarem o casamento. Uhum. Será que começa a se perder até pelo excesso de trabalho? Porque às vezes o excesso de trabalho é com a ganância de ganhar mais dinheiro. E aí com isso vai destruindo a sua própria vida, os relacionamentos. Eu não vejo assim como excesso de trabalho, eu vejo mais como excesso de dinheiro. Né? Porque o trabalho é bom, Sim. O trabalho dignifica, só que você tem que ter um equilíbrio, é claro, né? Mas até eu brinco às vezes lá nos encontros. Imagina que você tem na sua casa, né, na sua conta, 50 milhões de reais. Né, a ponto de você e sua 2 ou 3 gerações não precisar mais trabalhar. Toda a sua paz e esperança está naquele dinheiro. Eu conheci pessoas, quando eu trabalhei na Caixa Econômica, que se mataram porque eram ricas, e não eram milionárias, eram ricas, e de repente perderam tudo. E não souberam administrar isso, porque o coração dela estava na riqueza, estava na posse, estava
no autotutela, né? E quando a pessoa perdeu tudo, ela não soube administrar. É uma coisa que a gente percebe desde o Éden, né? Quando Deus deu a Adão e Eva a liberdade de fazer escolhas, né? E com isso criar suas autonomias, né? Como seres humanos, é que essa busca, às vezes muito velada, né? Muito silenciosa de eu quero ter tanta autonomia que eu não preciso, não quero depender de Deus. Né? E o dinheiro, infelizmente, ele, quando está presente na vida de uma pessoa, ele possibilita isso. Né? Porque vivemos, principalmente aqui no nosso universo, né? Ocidental, um mundo capitalista, onde o dinheiro nos dá possibilidades de compra, de viagens, de regalias, né? Que são boas. É muito importante nós deixarmos claros aqui que nós não estamos defendendo aqui pobreza, né? Privações, não é isso. Né? O que nós temos pensado é como voltar para o padrão bíblico e fazer do dinheiro, da vida financeira, algo de bênção para o casamento e para a família. Né? Mas, infelizmente, o que é que nós percebemos, né? É que o dinheiro, numa certa quantidade, né? Por isso que tem pessoas que precisam ter só o que é necessário. Porque quando vai acima do necessário, é quando começa a se perder. Né? E Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, né? Quando ele fala sobre a solicitude da vida. Né? Tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, né? Dê-se por satisfeito. Só que isso foi há 2000 anos atrás. De lá para cá, só comer, beber e vestir já não foi suficiente. Né? Hoje queremos a casa própria, hoje queremos o carro novo, hoje queremos viajar de férias, enfim. É errado, Gessé? Não, não é errado. Mas, infelizmente, isso tem se tornado foco, né? Que tem quebrado os relacionamentos. Né? Então, até o honrar a Deus começa a ter um problema. Por exemplo, a questão até do dízimo. Né? Para algumas pessoas, o dízimo é um sofrimento. Né? Como que é um peso devolver parte do que não é seu. Né? É como você falou na questão da mordomia. Né? A mordomia, eu tenho falado ultimamente com muita frequência sobre mordomia. Para mim, o mordomo é simples o papel dele. Ele cuida do que não é seu como se fosse. É até melhor, tem que cuidar com mais zelo ainda. Mais zelo. Porque se perder, não é dele, né? E aí, então, nesse afã de buscar a riqueza, o honrar a Deus com a vida, de fato, tem sido um problema. Né? Ainda mais quando a gente desafia o casal, né? A família, a honrar a esse Deus. Né? Perfeito. Pensando agora também como dinheiro, né? No sentido de bênção, né? Porque a gente teve por muito tempo aí uma teologia que trouxe muitos valores e pensamentos distantes da palavra de Deus, que é a teologia da prosperidade, né? Onde muitos pensavam e associavam uma vida abençoada à quantidade de dinheiro e bens. Né? Mas ter muito é sinal de bênção? Muito bom. Como eu disse agora há pouco, eu conheci pessoas que ganharam muito dinheiro e se perderam. Então, ter muito dinheiro pode ser uma maldição, às vezes, e não uma bênção. Então, depende do contexto. Tá? Quando a gente começa a pensar, a primeira coisa sobre bênção. O que é bênção? Né? Dinheiro é bênção? Não. Eu gosto muito daquela palavra dos judeus que fala shalom, né? Que shalom é mais... A gente geralmente fala que é paz, mas não é paz. É muito mais. Que tu te vá bem, né? Com saúde, com prosperidade e tal. E eu penso assim, na vida da gente, como, imagine uma roda com gomos. Então nós temos várias áreas que vai receber as bênçãos de Deus. Por exemplo, o matrimônio um casamento bem estruturado, um parceiro bom, isso é uma bênção de Deus. Filhos são bênçãos de Deus. Saúde são bênçãos de Deus. O dinheiro vai ser apenas um desses gomos. E se ele não for bem dosado, ele pode atrapalhar essa roda. Se não for bem dosado, não. Se o casal não tiver sabedoria para lidar com isso. De novo, tanto a sobra quanto a falta, a ausência do recurso. Né?
E aí, quando a gente pega a Bíblia, e a gente geralmente liga ao texto de Jó, né? Quando aconteceu aquela desgraça toda na vida dele, Perdeu tudo, né? os amigos dele chegaram para ele e falaram o quê, né? O que você fez, Jó? Que Deus está te castigando, né? Que antigamente, no Antigo Testamento era muito ligado isso. Os ricos são abençoados, têm as bênçãos de Deus, os pobres estão recebendo um castigo, né? Quem pecou, né? Foi você ou foi seus pais que pecaram para você estar, né? E o dinheiro, na Bíblia, nesses princípios que eu falei para você, é que nem o sol. Ele tem para todo mundo. E nós estamos vivendo hoje num mundo que nunca houve tanto dinheiro disponível como há hoje. Na época do meu avô, do meu bisavô, a maioria do povo era pobre, extremamente pobre. Hoje a pessoa ela pode ficar com o trabalho, ela fica rica em um ano, né? E nós temos uma atividade, eu tenho um vídeo lá da Universidade Kroll, que a gente pergunta da Universidade da Família, do curso Kroll, que a gente pergunta para as crianças, né? De onde vem o dinheiro? E as crianças respondem, vem da Caixa Econômica, né? Vem da máquina do banco, né? Vem do papai, né? Não, o dinheiro vem do trabalho. O dinheiro vem do trabalho. É dali que vem a grana. E aí, é que você estava comentando agora há pouco, né? Você pega algumas pessoas que entram no trabalho de forma desenfreada. Aí vai deixar a família segundo plano, terceiro plano, quarto plano. E às vezes ele já precisava parar de trabalhar e já curtir um pouco, né? Aproveitar os dias da sua mocidade, aproveitar os dias com a mulher da sua mocidade, né? Mas, no entanto, a Bíblia também diz isso, que a ganância, né, o desejo, aquele que tem mais, aquele que tem um tanto quer ter mais, isso está no livro de Eclesiastes, que vi que tudo é vaidade, né? Salomão diz. Então, essa habilidade de você gerir e gerar dinheiro é uma bênção de Deus, mas advinda do trabalho. À exceção do Salmo 73 de Asaf, quando ele se questiona sobre a riqueza dos ímpios. A prosperidade dos ímpios, né? E ele, de onde vem, né? E você vê diversos ímpios no mundo, milionários, né? Como é que Deus vai dar um dinheiro para aquele ímpio? E é bênção de Deus? Então você já vê que não é por aí, tá? Pode ser bênção de Deus, pode não ser. Tá? Deus é dono de tudo, ele faz o que ele quer, né? Permite o que... Né? Eu sempre conto uma história de 3 garotos que estavam brincando no matagal e encontraram um saquinho cheio de bolinhas de gude. E aí tem bolinhas de gude de todo tamanho, né? Pequenininha, daquela grandona, eu esqueci o olho de boi, sei lá, não lembro mais, faz tempo isso. Eu brincava disso. E aí começaram a fazer a divisão entre os 3 e brigaram, é claro. Porque o coração do homem é cobiçoso, ele queria maior e bonito. Aí um menino mais velho, vamos levar para o pastor vai dividir para nós. Aí chegaram no pastor e falou, nós achamos esse monte de bolinha de gude e queria que o senhor distribuísse para nós. Aí o pastor disse, vocês querem que eu distribua como Deus distribuiria, ou você quer que eu distribua como o homem distribuiria? Aí os meninos, como Deus. Aí ele deu 30 para um, 5 para outro e 10 para outro. Vamos embora. Tá dividido. Deus é assim. Né? Deus é assim. A gente não consegue entender como Deus dá. Deus pode dar uma riqueza para um, pode dar riqueza para outro, mas ele deu os caminhos. Quer ficar rico? Siga o que está escrito na palavra. Tem vários versículos. Ser diligente, por exemplo, não ser preguiçoso. Não ser preguiçoso, o caso da formiga. Tem um provérbio que eu não vou lembrar agora, é 27, se não me engano, que diz assim, vê um homem diligente no que faz, diante de reis será colocado. Então, não basta você ser um marceneiro, seja o melhor marceneiro. E diante de reis será colocado. Ou seja, e isso a gente pode ver até a diferença entre ganância e ambição. Isso. Porque tem pessoas que não têm ambição para nada, ficam acomodadas naquilo, né? Exatamente, excelente observação. Ambição é pecado? Não é pecado. Não é pecado. Não tem nada de errado eu querer, por exemplo, viajar uma vez por ano e conhecer as belezas que Deus fez nesse mundo. Né? O que está errado nisso? Nada. Inclusive eu posso, claro, eu sempre falo que eu quero ir pescar no Canadá, entendeu? Chegar lá e ver aquele lugar lindo e gloriar, meu Deus, lá por aquele lugar, né? E dizer, Deus, obrigado por estar aqui.
eu tenho um livro, que eu não vou lembrar o autor agora, que ele fala sobre a importância da gente admirar as coisas que Deus fez. E nos dias de hoje, para você conhecer, por exemplo, o mundo inteiro, eu quero conhecer o Japão, por exemplo. É muito dinheiro que você precisa para ir para o Japão. Então não tem nenhum problema, eu vou fazer esse trabalho para eu acumular esse dinheiro, que ano que vem eu quero ir para o Japão conhecer. Aí é que vem a intenção do coração também, né? Se é glorificar a Deus, por isso que não tem como julgar, né? E eu vou levar o Gessé para o Japão para conhecer. Opa! Vamos para a Coreia do Sul. Pois é, a Coreia do Sul é bom. Ver um dorama. Eu já fui sendo para filmado, né? Você é viajado. Dorama, viu? Dorama não. Agora, vamos focar agora nesse segundo momento. Já falamos da questão do dinheiro, da importância de saber lidar. Mas agora, como a nossa intenção é, né, ter como alvo principal o casamento e a família, vamos pensar agora mais dentro desse universo, né? Você é presbítero, você é um homem já experiente, trabalhou na Caixa, já acompanhou casais e famílias, como você mesmo disse hoje, né? Dentro do seu escritório de advocacia tem muitos casos ali que envolvem isso. Sidney, qual é a importância de um casal desenvolver o diálogo aberto sobre o dinheiro, né? E em que momento esse diálogo tem que começar a acontecer nesse relacionamento? Muito bom. Quando o casal, eles não conversam sobre isso, e eu tenho que é um dos grandes pilares do casamento é esse, você vai ter um relacionamento entre dois que vai ser baseado em desconfiança, em frustração, e vai ser baseado em decisões individuais. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, né? E aí nós teremos um lar dividido. E a palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsistirá, né? Então, sempre que eu faço, nós já temos algum seminário que eu fiz, que a gente faz um momento que a gente levanta todas as despesas do casal, levanta todas as rendas do casal, todas as economias, aí passa a fazer um quadro que a gente chama de vida futura, ou quadro dos sonhos, que chama-se objetivo. Qual é o objetivo do casal? O casal saber para onde vai. E isso tem que ser no namoro. Tem que ser no namoro, né? O namoro que é uma coisa nova no nosso Ocidente, mas tem que ser combinado ali, antes de unirem. Vai dizer, nós vamos casar e queremos o quê? Né? E aí é muito complicado o casal, por exemplo, quando eles vêm de realidades diferentes. Classes sociais diferentes. Quando a mulher ou o homem veio de um lar abastado, né? E o outro não. Um se satisfaz com o pouco, né? Ou não, né? Ou não, porque eu já vi pessoas avarentas que não tem nada e são avarentas, né? Então não tem nada a ver com as posses. Mas eu ouvindo uma pregação há um tempo atrás do Augusto Nicodemos, ele falou isso, que ele veio de um lar abastado, que estudou nos melhores colégios e tal, e a esposa dele era a 8ª filha de um missionário holandês, né? E foi uma situação muito difícil, e que eles iam jantar na casa, era pão, você não podia repetir, pão com salame, queijo, não podia repetir que não tinha mais, né? Então, esse julgo, não chega a ser um julgo desigual? Pois é isso que eu ia falar, é um julgo desigual, né? Porque se a gente for pensar no julgo, né, se ele não tiver alinhado, ele não anda direito, ele não vai arar a terra direito, né? Aí eu fico pensando assim, o quão mais difícil é para a menina, se ela veio de um lar abastado, de repente morar com um rapaz, casou, foi morar com um rapaz, que ele não tem condição, por exemplo, de manter o mesmo padrão. Você me permite eu contar um caso verídico? Claro, né? Claro. Eu e Suzana fazendo acompanhamento de um casal que já estava noivo, né? Já estavam prestes a se casar. E nós, no nosso acompanhamento de noivos, nós temos um tópico sobre finanças, que nós trabalhamos, né? E, infelizmente, a maioria dos casais no namoro nem pensam nisso, né? O que é um orçamento, né? E aí, na sessão, eu perguntei pro rapaz, né? Você tem noção de quanto custa o shampoo da sua noiva, que será sua futura esposa? Aí um rapaz maravilhoso, ele disse assim, deve ser aí uns 10ão, uns 15ão, né? Aí quando eu olhei para o semblante da noiva, ela baixou a cabeça e sacudia assim, né? Quando ele percebeu, ele disse,
quanto é que custa? Aí ela disse assim, eu acho que é uns 80, uns 90. Meu Deus, o que é isso? Ou seja, claro que a gente está rindo agora, né? Mas são situações que geram conflitos no relacionamento, né? Aí você imagina a situação de um rapaz que passa a morar assim e vê as contas chegando e ele não tem coragem de conversar com a sua querida, diz, olha, querida, infelizmente eu não tenho essa condição financeira ainda, né? Então vamos, né, reduzir o nosso padrão de vida. Essa palavra, reduzir o padrão de vida. Isso. Padrão de vida é o padrão de vida inadequado é a maior causa de endividamento do casal, tá? Quando o casal vive acima de suas posses. Ele pode até viver 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas ele vai viver vivendo no cartão de crédito, no cheque especial. E um dia a conta chega, né? A conta chega e chega pesada. Aí leva. Né? Então isso que é muito bom. Esse pessoal que está namorando agora, que está no casamento marcado, sente-se e faça um planejamento sobre isso. Então, primeira coisa, essa igualdade, essa desigualdade, né, da origem, como é que veio, né? Hoje, pouquíssimos são os pais que ensinam seus filhos sobre gestão financeira. Raríssimos. E aí eu queria aqui homenagear meu velho pai, João Fraga. Ele é o maior motorista de Kombi da prefeitura. Então, um salário terrível, mas ele chegava no final do mês, tinha um caderninho do Estado do Paraná, um caderninho assim de brochura. Não, brochura era minha, né? Não era da minha. Tinha um pinheiro no verso. Brochura não é o... Não é o oraminho, né? Não. Não, então é brochura mesmo. Brochura. E aí, meu pai, ele juntava os 4 filhos e ele contava de onde veio o dinheiro. Eu recebi esse mês 1.500. Eu tenho que pagar R$50 para a venda do seu Nico. Aí ele me dava, ele chamava de Di, você paga o seu Nico amanhã. E me dava aqueles R$50. E aí ele somava, esse mês faltou tanto. Então, Neide, você paga a venda do seu Pedro e fala que... Aí eu fico imaginando, até me emocionei agora, a humildade do meu pai para fazer isso. E o ensinamento que ele nos deu. Para dizer o seguinte, o recurso que nós temos é pouco. Então vamos gerenciar com sabedoria. Isso fazia que quando fosse meu aniversário, por exemplo, eu jamais ia pedir para ele um bolo, um quichute, um conga, né? Só os antigos sabem o que é isso, né? Eu usei. Isso. Então jamais iria pedir para ele isso, porque eu sabia a situação, né? E isso gerou em nós uma responsabilidade. Alguém diria, a criança não precisa. Precisa. Claro. Precisa. Tanto que os filhos do meu pai hoje estão todos bem, tem sua casa própria, tem recursos, tudo, né? Então os pais precisam fazer isso. E aí, esses dias eu fiz um encontro lá em Ivaiporã, e o rapaz estava perguntando assim, como é que eu ensino meus filhos a guardar dinheiro? Eu falei, não, você não ensina teus filhos a guardar dinheiro. Não é esse. Guardar o dinheiro, você vai gerar o amor ao dinheiro que ele guardou. Você está criando uma avareza. Segurança no direito. Vai gerar segurança. Né? Você tem que ensinar teu filho pequeno de 12, 13, 14, 15 anos a ganhar dinheiro. Como é que ele faz para aprender a ganhar dinheiro? Né? Aí vai lavar carro, vai cortar grama, vai fazer... Engraxar sapato. Isso é coisa da nossa infância. Eu engraxei sapato na praça. Que, na verdade, está ensinando a ser um homem trabalhador. Isso. Porque o Salmo 128 fala isso, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos e do trabalho vai tirar o seu sustento. E essa questão do homem ser o provedor, né? Está no nosso DNA. Fazer isso. A mulher pode ajudar, precisa ajudar quando a coisa está feia, mas a nossa responsabilidade é nossa. E começa no princípio de Deus no Éden, quando ele diz, né? E o homem deixará pai e mãe, né? E esse deixar é no sentido geográfico, no sentido emocional e financeiro. Uma coisa é a gente poder, de vez em quando, ajudar quando necessário o filho ou a filha que casa. Uhum. Mas o casal que vai casar, eles têm que ter esse entendimento, que a partir do momento que constitui a família, eles têm que ter essa responsabilidade, né? Afeta até, eu acredito, a hombridade. Sim.
A hombridade do chefe de família, do provedor, do homem nesse caso. Provérbios 24, 27. É um versículo que está lá escondidinho, perdidinho, mas ele diz assim, ó, olha que frase magnífica. Ele está falando para o varão, para o homem. Forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa, e depois, então, estarás à vontade para construir a tua família. Essa versão é ótima, hein? Está sendo o seguinte, olha, menino, tem uma profissão primeiro. Tem uma profissão. Estuda, tem uma renda, faz a tua casa, depois você edifica a tua família. Porque senão você vai tirar a filha de alguém da casa do conforto para ela passar dificuldade contigo. E ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar se ela não saber onde ela está entrando. E nós vemos hoje... É porque a paixão passa, né? Paixão passa, e tem que passar, né? Pelo amor de Deus, passar a vida inteira apaixonada vai ser um... tem que passar. É uma fantasia, não é uma realidade, né? Porque assim, a gente pega... hoje, eu vejo lá no meu escritório, gente, meninos de 17 anos, 16 anos, começou a namorar uma menina de 14, engravidou a menina. E vão morar as 3 crianças em algum lugar. 3 crianças. As 3 crianças, entendeu? E isso está cheio hoje. Está cheio. Sim. Infelizmente. Então, esse... E aí fica no sustento dos pais, né? E aí compete ao pai e à mãe ensinar o teu filho. Eu quero namorar. Filho, você tem condição de namorar? Você quer namorar para quê? Para se divertir ou para casar? Se for para casar, você está longe ainda, filho. Tem que primeiro ter uma forma de você sustentar. E aí quando entra num casamento, num relacionamento, com isso bem consolidado, financeiramente eu estou falando, tá? A vida vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. E Sidney, como é que o individualismo, está dentro de tudo isso que a gente está conversando aí, como é que o individualismo e o orgulho afetam a vida financeira do casal? Já que são 2 pessoas que prestam juras de amor, né, que tem aquela fantasia do relacionamento perfeito, mas na tua experiência, como é que o orgulho, né, esse egoísmo tem afetado os relacionamentos nessa área das finanças? Vou falar primeiramente o orgulho. Você sabe um dos grandes motivos da falência financeira de um casal baseado no orgulho é quando nós nos comparamos com o outro casal. Tá? Comparamos com o meu cunhado, a minha cunhada. Meu cunhado tem uma casa assim. Eu não vou morar nessa casa. Já viu isso? Isso acontece. Sim. Isso é orgulho gritando. É orgulho. É a carne. A inveja. Olha o carro, né? O vizinho comprou um carro novo, né? E nós estamos andando aqui de Uno, nada contra quem tem Uno, é um excelente carro, né? Se colocar uma escada em cima, então voa. Opa! É inexplicável aquele carro. O que gera isso, né? É o orgulho. Querer ser algo ou parecer ser algo. Nós vivemos numa sociedade de aparência nas redes sociais, que eu digo, né? Então, e aí cai no contentamento, né? Cai no contentamento. E o contentamento é um princípio bíblico que a Bíblia fala. Sim. Né? Agora, no mundo feminino, isso acontece muito, né? Porque a mulher é aquela que mais gera essa comparação, né? Conhecemos família, por exemplo, que estão numa igreja onde começam a conviver com famílias de posses maiores, status maiores. E aí a mulher começa a querer a roupa parecida com aquela irmã que tem mais. Perfeito. Aí quer que os filhos tenham os mesmos brinquedos. Estudem na mesma escola. Estudem na mesma escola. E a mulher, ela é um negócio triste, né? Para influenciar o homem. Eu lembrei da mulher rixosa. Sim. Não é nem a rixosa que reclama, mas é aquela que exige do homem, o homem quer fazer à vontade. Aí entra naquilo que você falou, né? Ele não conversa com ela sobre o orçamento familiar. Ela não sabe a realidade. Sim. Gera as expectativas, né? Sim. Que não serão cumpridas. Uma coisa que nós instruímos quando nós aconselhamos namorados e noivos é para mudança dos pronomes que serão usados depois de casado, né? Porque até o noivado ainda cabe o meu, o teu, o seu, o sua, né? Mas depois do casamento, olhando para a proposta de Deus, que é o homem e a mulher se tornarem uma só carne, esses pronomes individuais e pessoais, ele passa a ser coletivo. Mas um coletivo uno, o nosso.
né? O nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro, o nosso filho, né? Que na verdade nada é nosso, né? Dentro da perspectiva da mordomia. No entanto, no cuidado é o nosso, que temos que cuidar como se fosse nosso, né? Então a gente percebe isso também no acompanhamento na clínica, quando nós recebemos casais para tratar terapeuticamente, que é um tema difícil, né? Ainda mais hoje, com todo esse movimento deturpado, né? Desse empoderamento da mulher, a mulher não querendo mais se submeter ao salário do marido, porque também os maridos estão abrindo mão da sua hombridade. Então, assim, a gente está vivendo um tempo de muita confusão, estranho, né? Muito desafiador, e que essa questão do dinheiro vem para exponenciar essa situação, e infelizmente para o pior, né? Então, essa questão do egoísmo, né, ela vai deixar de existir quando houver, claro, a humildade. Primeiro, depender de Deus. O Salmo 127 fala isso, né? Que ele dá aos seus enquanto nós dormimos. Né? Então, isso é o exercício da fé, da nossa dependência de Deus e confiança dele. Mas também quando a gente entende que nós, juntos, é muito mais forte. Só que o mundo defende o contrário, porque um casal que se divorcia, são 2 casas que vão ser geradas agora. São 2 geladeiras, são 2 sofás, 2 camas, 2 custos, né? 2 custos, né? Então, o mundo que navega contra o padrão de Deus, ele torce para que a coisa não dê certo, né? E hoje em dia, por exemplo, né? Eu sou daquela moda antiga, Sidney, de ter a carteira e com dinheirinho dentro. Mas bem antigo, hein? Eu sou bem antigo. Eu gosto do dinheirinho dentro da carteira, né? E é incrível, tem lugares que você vai, se você for pagar em dinheiro, o pessoal não quer receber. E se tiver que dar troco, pior ainda. Né? Uma vez meu cunhado mais velho, que trabalhava na Caixa, também, que nem você, ele dizia para mim assim: Jessé, tu é o pior cliente que a Caixa pode ter. Eu disse, mas por quê? Eu não dou trabalho para cá. Mas é isso mesmo. Você não usa o teu cheque especial, você não faz empréstimo, você não faz nada. Isso para nós é muito ruim, né? Perfeito. Então esse é o mundo capitalista, né? E aí você entrou num ponto que a gente chama das dívidas do casamento, né? E muitas dívidas são um dos motivos da falta de... um dos motivos, não. Um que gera essa falta de conversa entre o casal é a impulsividade nos gastos, né? Então o casal, ele não conversa. E eu recomendo que façam isso, sabe? Uma sexta-feira à tarde ou à noite, põe as crianças para dormir, né? Sexta-feira é ruim, porque está no final de semana. Não, a diligência não tem horário, né? Então você tem que fazer. Faça no dia que pode. E pega uma vez por mês o casal e ela abre. Inclusive, eu nem gosto desse negócio de conta dela e conta dele, né? Até porque quando se morrer de repente, vai precisar de um advogado e vocês me ligam, tem que pagar os honorários daí, né? Para tirar aquele dinheiro. Olha aí, vale a pena. Viu? O certo é a conta conjunta. Se um morreu, fica fácil. Administra. Se não, só com alvará, né? E fica caro, tá? Então, coloca as 2 contas conjuntas e quem é que administra o dinheiro? É ele ou ela? Os 2. Aí quem administra é aquele que tem mais jeito pra coisa. Não, na verdade, aqui em casa quem administra é o Jessé. Então, quem tem habilidade, nem gosto, né? Mas informa, o outro tá sabendo. Sim. Nessa sexta-feira, senta-se, abre a conta, aqui nós estamos isso, tem aqui e tal. E assim, tem que ter um controle de gastos. Sim. Tudo. E aí eu quero citar esse livro aqui magnífico. Isso. Esse livro aqui é magnífico. As 5 Segredos da Riqueza, do pastor Greg Hill. Esse aqui fala exatamente sobre isso. Eu não sei se vai ser difícil achar esse livro aqui é de 96, se não me engano. E é um livro magnífico que ensina sobre isso. Então, o casal, ele chega e quando ele tem cada um a sua conta, eles compram aquilo que eles querem. Eu gosto de pescar. Aí eu passei ali, tem uma Shimano. Poucos saberão o que é isso. É baratinho, Shimano, R$3.000. Uma carretilha de pesca, entendeu? Como é o meu dinheiro, está na minha conta, eu não tenho gestão, não presto conta para minha esposa, eu sou um péssimo mordomo, eu vou lá e compro. Né? Mas não, se eu tivesse um encontro com a minha esposa, olha, nós estamos aqui, esse mês entrou tanto, eu paguei isso aqui, água, luz, sobrou isso aqui. O que nós queremos fazer para daqui a 1 ano? O que vamos fazer daqui a 5 anos? Vamos fazer daqui a 10 anos? Esse é o grande momento do casal. E conversa sobre isso. E aí é muito bacana, eu encontro lá
no escritório, bacana, muito triste, quando o cara vai divorciar, aí ele fala assim, não, mas tudo que construí fui eu que trabalhei. Ela ficava em casa. O cara fala isso pra mim, eu só não dou uma... Não posso falar isso aqui, né? Não, Você não corta pode. isso. Não, pode. É o Eu falo preço. assim, falo assim, e ela ficava em casa dormindo, eu pergunto. Ela dormia o dia inteiro? Não, ela trabalhava. Ela te dava estrutura, te dava apoio, te ajudava a sua casa. Então é meio a meio. É meio a meio. E aí ele não quer dividir. Então, quando a esposa não tem uma renda externa, o casal tem que conversar e tem que ter o dinheirinho para ela. É muito humilhante. A mulher tem que pedir dinheiro pro marido para comprar o perfume, comprar o shampoo. Até um presente pro marido. Até um presente pro marido. Então, separa. Esse aqui é teu dinheiro para você gastar com isso aqui é para mim, né? O dinheiro não tem que ter o tempo dele, tem que ter o dinheiro dele também. Isso daqui, aí o Greg Hill, ele fala isso, sabe? Para você colocar o teu dinheiro em potes. Ele manda separar. Por exemplo, faz essa reunião. Soma tudo o que vocês ganharam e tudo que gastou. E eu gosto, aqui vou dar uma dica legal. Eu gosto de comprar, eu sei que o Gessé não gosta, você paga em dinheiro, né? Eu gosto de usar cartão de crédito que me dá milhas. Eu vou começar a fazer isso. Porque eu quero viajar agora todo ano com minha esposa. Isso aí. Eu compro tudo no cartão de crédito. Até eu fui almoçar hoje, R$24, paguei no cartão de crédito. Chegou na fatura do dia 25, eu pego aquela fatura e ponho tudo no Excel. E separo o que eu gastei com alimentação, gastei com farmácia, que eu gastei com roupa, que eu gastei com gasolina, com carro, e coloco no Excel. Separei tudo. Aí do lado de cá eu tenho a minha renda. Essa despesa que eu chamo de despesa de sobrevivência, de manutenção, de comida, de alimentação, ela não pode passar, presta atenção nisso, é o que o Greg Hill fala, não pode passar de 60% da renda. Aluguel, financiamento da casa, não pode passar. Se eu ganho R$10.000, eu não posso gastar mais de 7 mil. Não, mais de R$6.000. Mais de R$6.000 nisso. E se eu estiver gastando? Aí você precisa fazer um ajuste. Como é que faz o ajuste? A2. O que nós vamos cortar aqui? Eu vou cortar agora. Corte. Por quê? Porque a gente já está entrando no segundo episódio. Certo. Que é a solucionática da problemática. Perfeito. Perfeito? Então a gente vai encerrar por aqui hoje. Espero que tenha sido muito proveitoso para você. Porém, pode melhorar a partir das suas dúvidas, do seu questionamento, né? Talvez da sua experiência. Então manda para nós, né? Lá no Instagram, lá no YouTube, no Spotify, suas perguntas, seus questionamentos, pedido de orientação. O Sidney tem mais um livro, né, Sidney, para indicar? Além do Greg Hill, tem o Seu Dinheiro, do Howard Dayton, que é o mesmo autor que a gente utiliza no curso Crowder da Universidade da Família. Maravilha. Esse é mais fácil de você achar, esse aqui está um pouco mais difícil. E no próximo episódio a gente vai dar outras sugestões de literatura. Então, meu querido, minha querida, jovens, adultos, casais, solteiros, levem a sério esse tema. É um tema muito importante, que também tem muito a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa dependência de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus use de graça e misericórdia sobre a tua vida. Obrigado, Sidney. Um abraço. Logo estaremos aí. aí. Na próxima semana. Valeu. Beijos. Beijo e um cheiro.